com as explicações da falha ocorrida na transmissão Alisson HD 4560 da série 4000. Mais componentes da transmissão aqui, a gente vai mostrar o que aconteceu com cada um deles, explicar um pouco de cada um deles e a funcionalidade dentro da transmissão. Então aqui foi disposta os componentes parcialmente desmontados, tá certo? Que muitos componentes, como os planetários e satélites, ainda não foram desmontados. A gente pode observar oxidação, como já havia sido comentado nos outros vídeos, oxidação pela água em alguns componentes, tá? Esse aqui do conjunto do eixo de saída. Então a gente consegue observar nas engrenagens nem tanto, mas mais na carcaça a contaminação, né? A oxidação. A porca do eixo de saída com o leitor do sensor de rotação. Alguns componentes que a gente já começou a desmontar. Pouco nível de contaminação interna. Essas peças serão apenas lavadas para montagem. Aqui foi destacado anéis de vedação e bem no centro um pedaço do anel que foi danificado. Um dos vazamentos de pressão hidráulica está aqui. O anel foi desmontado e a gente observou o rasgo no anel, a deformidade por onde passava a pressão hidráulica. Esse conjunto, esse anel vai aqui nessa galeria. Então ele faz a vedação do conjunto de primeira e segunda marchas. Todo o conjunto vai montado aqui. Então vai um anel de vedação e o secundário aqui. Então eles estão na sequência. Então durante a desmontagem a gente observou esse fragmento do anel aqui embaixo, na carcaça dele. Ele foi remover, verificou que estava danificado. Aqui o alojamento de C3, uma peça totalmente em alumínio, onde recebe a pressão hidráulica do pistão de C3. A gente mostrou no outro vídeo o pistão de C3 e C4 dessa transmissão que estavam danificados. As peças não foram lavadas, apenas desmontadas, então está todo sujo. O alojamento de C3. E dentro da carcaça que ainda não foi desmontado, o alojamento de C4. Toda a estrutura de C4 lá. Alojamento do pistão de C4 e as galerias de fixação dos discos de C4. Aqui a gente tem pistões, tá? São pistões. Camada de vedação, tá? Nesse caso a camada de vedação não está danificada, tá? Mas isso aqui é um item de reparo, vai ser substituído. Internamente não tem defeito, tá? Vai ser lavado todo o componente, não tem nenhum defeito nas partes de vedação. Outro pistão também, ainda com anel de vedação, foi verificado todos um a um, para ver se não tinha danos nos anéis. Também um item de reparo que vai vir no kit para fazer a troca. Eixo principal, bastante danificado. Eixo com alto nível de cavitação. Então, danificou bastante esse eixo. Vários pontos de cavitação. Rolamento. Um dos rolamentos do eixo de saída. O outro está no lugar. Placa de apoio do disco de C3. Também com uma cavitação pequena em relação ao tamanho da peça. Nível de cavitação pequeno. Tem até uma perfuração lá. Só que não chegou a afetar o outro lado. Conjunto de planetários e satélites. Ainda não foi desmontado. Será verificado rolamento a rolamento, todas as engrenagens.
Esse é um item que não sofreu tanta cavitação, tem uns pequenos pontos, mas não estava em contato direto com a água, então não sofreu. Rolamento também não sofreu dano. Bomba de óleo foi desmontado. Os rotores da bomba de óleo não tem dano na face de contato, na face de pressurização, nem no rotor externo. Verificado todas as pontas delas aqui, as extremidades no caso, para ver se não tem dano por algum material metálico, então não tem defeito. O alojamento delas também está íntegro, apesar de pontos de oxidação, mas nada, nesse caso nada grave. Alojamento, né, da bomba de óleo, da tampa frontal. Na placa de apoio da bomba de óleo, nenhuma deformidade. Na segunda face também. Isso aqui vai ser somente limpo. Alojamento da tampa não tem deformidades. Não tem nenhum ponto de cavitação interno aqui na parte da bomba de óleo. É um item que será somente lavado e revisado para fazer a montagem. Mais um conjunto de planetário e satélite. Alguns pontos de oxidação. Nesse caso, nada grave. Será desmontado todos os rotores aqui, para a gente verificar os rolamentos, os calços, se não tem nenhuma deformidade neles. Internamente também não tem nada grave. Pequenos pontos de oxidação, mas pouca coisa. Conjunto de mola de retorno, mola da C5, só pequenas oxidações, nas molas não apresentou nenhum defeito, nenhuma oxidação de mola, isso é bom, daí é uma peça que não vai ser substituída. Mais um conjunto de molas, também não foi danificado pela contaminação da água. Mais um pistão, todas as peças em alumínio, nenhuma deformidade no anel de vedação dela. Internamente também não, na face de contato, onde que pega o segundo anel de vedação, nenhuma deformidade. Pistão de C5, apenas com sujeira da descamação de discos, nenhuma deformidade interna. Anel de vedação está íntegro. A embreagem que faz a quinta marcha e o neutro. Anel de vedação também não tem dano. Dá até para observar a coloração, devido ao veículo estar com baixa quilometragem. Alguns anos de fabricação, mas baixa quilometragem. Então nem a tinta não saiu. Aqui a tampa traseira, onde vai o eixo de saída, rolamentos, embreagem de C5, apenas a contaminação, nenhuma deformidade na superfície de contato do anel, interno também não. Uma peça que vai ser apenas limpa, inspecionada internamente. Arrefecedor de óleo, ou trocador de calor, como queira. A gente pode observar que ele não tem danos. Era uma transmissão que possuía o anticorrosivo no sistema do motor, consequentemente dentro do sistema da transmissão. A carcaça do arrefecedor de óleo também não tem danos. Superfície limpa. Então aqui a superfície é uma área de passagem do líquido de arrefecimento, entrada e saída, que faz a circulação do líquido de arrefecimento entre motor e transmissão. A gente não observa nenhum item de cavitação. Então, em relação à manutenção desse componente, está íntegro. Somente será limpo, retirado das juntas, para fazer a montagem.
Esses são mais uns componentes da transmissão.